Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos, já ouviram esta palavra desde a porta lá pela nossa amada irmãzinha Irene e recebam esse bem-vindo do Senhor Jesus, o louvor que acabamos agora de apresentar ao Senhor subiu para o trono do Senhor. E agora o Senhor quer fazer descer ao seu coração uma palavra. E Ele vai fazer isso. Tudo é Ele quem faz. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. E nós vamos meditar sobre esse trecho precioso da Palavra de Deus com o tema A Festa no Céu e o Confronto na Terra. Então, gostaria que você, com a Bíblia já aberta aí nesse trecho, que você ficasse de pé para que a gente leia uma parte deste capítulo, depois leremos a outra parte. Apocalipse 19, vamos ler do primeiro versículo até o 10º versículo, inicialmente. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é a verdade, porque Tu és a verdade. Nós dissemos há pouco cantando que nós Te amamos, que Tu nos amas. Senhor, nós estamos aqui por causa desse imenso amor do Senhor, graça do Senhor. E é por isso mesmo que nós temos a ousadia de pedir, Pai, derrama da Tua unção neste momento, derrama do Teu óleo fresco sobre os nossos corações com esta Tua palavra. Derrama, Senhor Deus, um espírito de quebrantamento diante do poder da Tua palavra. Derrama, Senhor, consolação, encorajamento, edificação, transformação
através da tua poderosa palavra. Nós abrimos o nosso coração, fala conosco, desimpede os nossos ouvidos, para que nós escutemos a doce e poderosa voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. A festa no céu e o confronto na terra. Então, a nossa meditação vai ter 2 pontos. O primeiro é a festa no céu, como está aqui nesse tema. O segundo, o confronto na terra. Interessante a gente pensar que muitas pessoas estão aí, cientistas, lutando para definir, para dar uma resposta, dizendo de onde veio o homem, né, explicando a nossa origem. E nós sabemos a nossa origem, nós sabemos de onde nós viemos e sabemos o nosso fim, para onde nós vamos. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos. Por quê? Porque o Senhor revela na sua palavra. E aqui, este trecho precioso do livro de Apocalipse traz, então, uma cena maravilhosa acontecida no céu. E logo depois uma cena tremenda acontecendo na terra. Interessante a gente observar que muitos capítulos de Apocalipse, e não só os capítulos, mas os contextos ali, começam com a expressão, depois destas coisas. Este capítulo começa assim, o anterior, o capítulo 18 também, depois destas coisas. Há uma outra expressão também muito comum no livro de Apocalipse, que é seguiu-se a isto, tal coisa. Outra palavra é então. Nós usamos essa palavra então no nosso dia a dia, toda hora. E o então dá a ideia de que há uma coisa em sequência, está acontecendo. Então, por causa disto, eu ouvi isto, seguiu-se e depois dessas coisas. Mas nós não podemos, mesmo assim, traçar uma cronologia, assim, em muitas partes do Apocalipse, sim, a cronologia está claramente exposta. Em outras partes, nós vemos que o autor volta num quadro já tratado, já explicado, para acrescentar detalhes. É como se ele estivesse pintando um quadro e depois ele volta e dá mais umas pinceladas e acrescenta um detalhe que vai completar a história. Não vamos esquecer que o título deste livro é Apocalipse, que significa revelação. Não é um Deus escondendo coisas que vão acontecer. Pelo contrário, Deus revelando, mostrando o que vai acontecer. E ao longo deste semestre, nós temos aqui ministrado uma palavra com muito temor e tremor nesse glorioso livro do Apocalipse. E eu convido você a meditar, a ler com paixão este maravilhoso livro, porque ele trata do fim da nossa história, como vai culminar a história da humanidade, o que vai acontecer nos últimos tempos. E nós já estamos vivendo muitas das coisas descritas aqui neste livro. Então, a festa no céu. O que João ouve? Aqui ele ouviu. Lá no versículo 11, ele vai ver. Ali começa com vi o céu aberto. Aqui no verso 1 do capítulo 19, depois destas coisas, ou seja, dos acontecimentos narrados e explicados na semana passada, o pastor Kiko pregou sobre o capítulo 18, a queda do sistema mundial corrupto, a quebra e o desmascaramento da falsa religião. Depois destas coisas, ouvi no céu. O que acontece no céu? Uma festa. Mas essa festa celebra a coisa mais preciosa que sempre esteve no coração de Deus. E antes desse evento em si,
há uma proclamação. Olha que coisa gloriosa essa proclamação. Sabe aquele arauto dos tempos antigos que vinha anunciando a chegada de uma figura importante, de um rei? Assim vem esse anúncio maravilhoso, esse arauto, e começa com a palavra aleluia. Ela é 4 vezes, aparece essa palavra aqui, ela é pronunciada 4 vezes neste trecho que eu li, do 1 ao 10, e somente neste trecho de Apocalipse aparece essa palavra aleluia, e somente no livro de Salmos, em alguns dos Salmos, aparece essa palavra aleluia. Em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas. E ela é preciosa, profunda e rica. Ela é uma aclamação ao grande, eterno e único Deus. Aleluia! Ela tem no seu final o nome de Deus. Aleluia! Esse riah é uma parte do nome impronunciável do nosso Deus. Louvai ao Senhor. É a tradução que nós conhecemos e que mais se aproxima dessa expressão. Aleluia! Por quê? Porque a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Não são da falsa religião. Não são as falsas propostas humanas que oferecem e garantem salvação, saída, solução. A salvação é do nosso Deus. No Salmo número 3, versículo 8, diz isto: a salvação pertence a Deus. Deus sempre revelou isso, que Ele é o dono da salvação. O mundo precisa de salvação. A sociedade, a humanidade, as pessoas precisam de salvação. E a salvação é de Deus. Ele dá gratuitamente a quem crer. Você pode receber essa salvação hoje, porque Ele tem a salvação. Ele é o Salvador. A glória e o poder são dele, porque os seus juízos, a sua posição de punição, os seus juízos são justos e verdadeiros. Não é injustiça de Deus, de modo algum Deus é justo. Não é injustiça de Deus condenar a falsa religião. Não, é justo, porque essa falsa religião tem levado muitos e muitos à morte eterna, à separação de Deus. Por quê? Porque ela opera com engano. Quantas pessoas estão enganadas? E nós estávamos lendo lá em casa uma vez, o Kiko e eu, e comentando sobre a profundidade e a seriedade que é o engano. A pessoa enganada, ela não crê que ela está enganada. Ela crê que o outro está enganado. O engano comete uma perversão nos pensamentos, é terrível. E a falsa religião opera com engano. Faz isso e você ganha de Deus isso. Faz isso e você ganha de Deus isso. Não. A Bíblia diz quem crer. Aquele que crer. A base é a fé naquilo que Deus fez. É Ele o Salvador. Então, Ele julgou a meretriz, ou seja, aquela que se prostitui, ou seja, tem um relacionamento falso, enganoso e leva pessoas a se afastarem de Deus. Isso é prostituição espiritual. A Bíblia diz isso desde o início. Deus fala muito sobre isso. E o que ela fez então? A religião falsa enganou as pessoas e perseguiu os seguidores de Jesus. A história mostra isso. Quantos servos fiéis do Senhor morreram, deram a sua vida, pagaram com a sua vida e estão hoje, no dia de hoje, pagando com a sua vida o crime de conhecerem e testemunharem e professarem o nome de Jesus. Estão perseguidos por quem?
por este sistema composto pela ordem política e falsa religiosidade. Quantos cristãos estão morrendo nos países comunistas, nos países de orientação, de confissão islâmica? Quantas pessoas estão sendo torturadas pela sua fé? E não é só agora, ao longo de toda a história. Começou com Estevão e continua. Mas o Senhor tem o tempo dele de julgar tudo isso. E a nossa vida, que muitas vezes, muitos irmãos nossos, em muitas partes do mundo, perderam a vida por amor a Jesus, essa vida é apenas a existência terrena. A alma e o corpo, a alma e o espírito, ninguém pode tocar a não ser Deus. Jesus disse: não tenham medo dos que podem matar o corpo e nada podem fazer quanto à alma. Temam sim aquele que pode fazer perecer a alma no inferno. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele julgou. A segunda voz vem e diz: aleluia! A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, a punição à religião falsa, ao sistema babilônico de confusão e de engano é eterna. Assim como a glorificação e as bênçãos com Deus, a vida com Deus é eterna, a punição também é eterna. A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Imediatamente há um ato tremendo de adoração. Os 24 anciãos, representando toda a humanidade, e os seres viventes se prostram em adoração, dizendo o quê? Amém. Assim seja. Aleluia. E saiu uma voz do trono, exclamando, não nos é dito aqui de quem é esta voz, apenas sai uma voz do trono exclamando, conclamando as pessoas a dar louvores ao nosso Deus. Grandes e pequenos, ali todos seremos igualados diante de Deus. Grandes e pequenos, os que o temem. E aí João ouve uma como voz de uma numerosa multidão, um estrondo, como de muitas águas. As águas, a voz das águas é poderosa, trovões, tudo junto, dizendo aleluia. Louvado seja o Senhor. Por quê? Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Reina, essa palavra aqui, este verbo, ele está num tempo na língua grega que significa contínuo, sem fim. Está em andamento, ele está reinando e nada vai impedi-lo de reinar. É algo que tem ação contínua. Reina o Senhor, ou está reinando o Senhor. Estabeleceu definitivamente o seu reino, o qual não terá fim. Este é o quadro da festa, a proclamação e agora o evento. Essa proclamação, essa adoração, esses aleluias, são por quê? O cume da vontade de Deus, do propósito de Deus, vai se realizar agora. O casamento, as bodas do Cordeiro. E aqui não está as bodas do Rei dos Reis, a boda do Senhor dos Senhores, todos esses títulos são de Jesus. A boda daquele que era, que há e que há de vir, do Alfa e Ômega, do Verbo divino, as bodas do Cordeiro. Porque assim, neste ato sublime do casamento com sua noiva, do receber a sua esposa, ele quer ser lembrado pelo sacrifício que ele fez, o Cordeiro. Nós vamos olhar para ele e vamos ver os sinais, e vamos vê-lo como ele é,
Vamos ver os sinais daquela morte horrível na cruz. As bodas do Cordeiro. Há um casamento. Interessante a gente pensar um pouquinho no casamento na cultura judaica, brevemente. Na cultura judaica, e por isso nós precisamos pensar para compreender um pouquinho melhor aqui. Havia 4 fases distintas. A primeira era o noivado, que era um compromisso solene de casamento. Havia o noivado, diante do qual o noivo e a noiva com seus familiares ali assumiam o compromisso do casamento. E aí então já eram considerados marido e mulher, porém não consumado o casamento ainda. Ambos entravam no segundo instante, que era o intervalo. O que acontecia nesse intervalo? O noivo iria preparar o dote que ele iria pagar ao pai da noiva. E a noiva iria se preparar, todos aqueles preparos que ainda hoje, as moças quando vão se casar fazem, aqueles preparos, suas roupas, seu enxoval, suas coisas, seu corpo, preparando-se para o casamento. Depois, a terceira fase era a procissão. Quando chegou o dia, finalmente, o noivo saía da sua casa com os seus amigos, os amigos do noivo, e ele ia vestido com a sua melhor roupa, ele ia até a casa da noiva. E então, o quarto e último estágio, ele tomava a noiva e os dois iam para a sua própria casa. O casamento então seria consumado. Nós estamos na fase do intervalo, mas o noivo já pagou o dote. Na cruz, ele comprou a sua vida e a minha vida. Nós ouvimos hoje no louvor, nós somos a igreja, você é a igreja. Ele nos comprou com seu sangue ou sua vida, ele pagou o dote. E nós estamos nos preparando, a igreja está se preparando. Enquanto eu estava meditando e orando sobre esse trecho, não me saía da mente aquele versículo de 1 Coríntios 2:9, onde diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente humana alguma o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É maravilhoso, é glorioso, é sublime, é acima daquilo que nós podemos imaginar. E também vinha no meu pensamento, no meu coração, o trecho de 1 Pedro 4:12, quando Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente no meio de vós, destinado a provar-vos como se vocês tivessem feito algum crime. Sofrimentos iguais a estes, a irmandade toda está passando. Está difícil a vida? Não estranhe. Não pense que o Senhor se esqueceu de você. Nós cantamos agora mesmo, Ele não se esqueceu, não. Ele não esquece de você. Jamais, Ele não pode esquecer. As mães que estão aqui, como eu, quando que nós vamos esquecer que temos filhos? Nunca. Jamais. A gente pode esquecer da gente, mas do filho a gente não esquece. Quanto mais Deus. É só olhar para as mãos e Ele vai ver lá o nosso sinal. Ele diz que tem gravado na palma das mãos dele o nosso nome. Então não pense que Deus esqueceu, por isso que você está sofrendo o que está sofrendo. Não. Faz parte da preparação. É no sofrimento, é na pressão que nós conhecemos o amor do Senhor. É na angústia que nós conhecemos a consolação do Senhor. É no fogo ardente que nós conhecemos a fragrância, a brisa suave do Espírito Santo. É na dor intensa e aguda que nós conhecemos o alívio,
do bálsamo de Gileade. Então não estranhe, não estranhe, vamos permanecer. Está chegando no fim a nossa história. O noivo já vem, já, ele vai sair da sua casa e vem nos buscar com os seus anjos. Eu vou deixar para o final aqui, usar um pouquinho o versículo 9. Interessante também pensar no casamento da seguinte maneira: quando acontece o casamento agora estou falando entre um homem e uma mulher. Quando acontece o casamento, qual é a sensação? A sensação é a seguinte: acabou aquele momento, aquele tempo de espera, de busca, agora eu me casei. Então agora eu vou viver ao lado da pessoa que eu amo, que me ama, ela vai cuidar de mim, eu vou cuidar dele, e assim é o sentimento do casamento entre o homem e a mulher. É assim que deve ser, pelo menos, né? É assim que é no reino de Deus. Findou aquele período de o que será, para onde eu vou, com quem será, aquela busca, aquela espera, findou. E veio, então, aquela certeza de que agora, então, eu vou viver. Assim, é um pálido quadro do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Estamos nessa espera, vai acontecer, e vai acontecer, porque o anjo diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras as palavras de Deus. Agora eu gostaria que você pensasse comigo um pouquinho, brevemente, no segundo ponto, o confronto na terra. Vai dos versículos 11 até o versículo 21, e eu convido você a ficar de pé novamente, para nós lermos esse trecho. Somente lermos e vermos aqui, brevemente, algumas coisas que vão acontecer. Enquanto aconteceu essa festa no céu, há um outro quadro aqui. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e chamou e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os seus sinais, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo.
e todas as aves se fartaram das suas carnes. Os irmãos podem sentar. Que cena terrível. Aqui há uma outra ceia, mas não é aquela da qual a igreja vai participar no céu. Esta ceia é uma ceia dramática, terrível, que acontecerá, porque as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Os seus juízos são verdadeiros, são literais. Ele é todo poderoso, tanto para criar o sol como para pôr um anjo em pé em cima dele. E para desfazer o sol, a hora que ele quiser. Para criar a lua e enchê-la de sangue um dia. Deus é todo poderoso, todo poderoso. Ele dá a vida e ele toma a vida, quando ele quiser. E aqui ele preparou uma ceia, mas quem vai comer dessa ceia são os abutres, as aves de rapina que passeavam pelo céu. E o banquete ali eram os cadáveres daqueles que rejeitaram o único Salvador, daqueles que se colocaram como deuses, os superpoderosos deste mundo, que acham que podem mandar em tudo, fazer e desfazer, mudar o tempo, mudar as leis a seu bel prazer, que acham que podem fazer tudo e viram as costas totalmente à lei de Deus, pervertem a justiça, transtornam tudo, invertem os valores e tentam ensinar até às criancinhas que elas podem mudar o seu sexo a hora que ela quiser, que elas podem se mutilar e virar um homem ou virar uma mulher, diferente do sexo com que ela nasceu. Estes que pervertem as coisas normais, que transformam o doce tem o doce por amargo, e o amargo querem fazer descer goela abaixo de todos nós como doce. O certo é errado, o errado é certo. Esses que fazem, praticam, ensinam estas coisas, terão este fim aqui. Não sou eu quem está dizendo, a Bíblia diz. E será assim. A Bíblia diz. Então será algo terrível. Por isso que Jesus dizia, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Esta cena aqui, dramática, terrível, é profetizada lá no livro de Ezequiel, exatamente como está aqui. Deus sempre alerta, Deus nunca deixou de amar a cada ser humano. Esses que hoje pervertem as leis, que fazem todas essas coisas que eu mencionei há pouco, Deus os ama. Deus não quer que eles se percam. Deus não quer que eles sejam devorados pelas aves de rapina, tenham o seu fim no inferno. Deus não quer isso. Deus não preparou o inferno para nenhum ser humano, ele é preparado para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, para lá irão aqueles que rejeitarem. Então, o céu está aberto nesse quadro final. O cavaleiro montado no cavalo branco, ninguém pode dizer que seja outro a não ser Jesus Cristo. Vários títulos são dados a ele, fiel e verdadeiro. Os olhos são como chamas de fogo, manto tinto de sangue, verbo vivo de Deus. Da boca sai uma espada afiada. A espada é a palavra de Deus, queridos. Nós temos essa mesma arma, ele deu essa arma para nós, para você vencer o diabo. A hora que ele vier com acusação na sua vida, com dúvida, tentando pôr medo no seu coração, pegue a espada. Pegue a espada e fala a palavra de Deus. Como Jesus fez. O diabo foge daquele que se sujeita a Deus, usa as armas de Deus, a arma de Deus. Vemos a grande ceia e a batalha final.
Ainda assim, o diabo, num último esforço, tenta juntar ali o seu séquito para tentar derrotar aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Jesus é o vencedor, é o grande vencedor, ele já venceu. Você e eu, estando ao lado de Jesus, nós somos vencedores também. Toda batalha que você está enfrentando, você a vence em nome de Jesus. E eu quero finalizar essa meditação chamando a sua atenção para o versículo 9. O versículo 9 é uma bem-aventurança. O livro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças preciosas. Esta é a 4ª bem-aventurança. Você pode fazer um estudo anotando cada uma das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Seu coração vai ficando edificado, fortalecido pela palavra de Deus. Ela é verdadeiro alimento. Aqui diz assim: então me falou o anjo, escreve. Deu uma ordem, escreva aí, João. Escrever o quê? Bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aqui há uma sobreposição de pessoas. Os convidados para as bodas do Cordeiro são a sua própria noiva, que agora é chamada esposa, cuja esposa já se ataviou, já se ornamentou, já se adornou. E estes adornos são os atos de justiça que nós praticamos pela graça no poder de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa profunda, que coisa rica para você meditar nisso e responder a uma pergunta: eu vou estar nessa ceia? Você estará nessa ceia? Esse é o dia que Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Entrem, entrai no gozo que vos está preparado. Você fará parte? E há uma notícia muito boa. Se você tem dúvida, você pode ter certeza agora, neste momento. De que maneira? Confessando Jesus como Senhor e Salvador, crendo no seu coração que Ele é o Verbo vivo de Deus, que Ele é o único Salvador, que Ele é o detentor da salvação. A salvação pertence a Ele, Ele é o Salvador e Ele é o Senhor. E Ele pode dar a vida, o perdão, a restauração da sua vida. Nele estão todas as bênçãos espirituais, em Cristo Jesus. Então, entregando a vida a Ele, tirando a vida de estar sob seu próprio comando e entregando o comando ao Senhor Jesus, tudo mais Ele fará. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, acredite nele, e o mais Ele fará. Você tem buscado resposta para uma porção de coisas e não vai encontrar em outro lugar a não ser em Jesus. Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Mas e como vai ficar isso? Como vai ficar quando fulano crescer, e quando for adulto, e quando isto? E como vai ficar se eu não me casar, se eu me casar com este, se eu perder esse emprego? Todas estas coisas pertencem ao Senhor, e Ele dará a solução para todas elas, quando você entregar o controle da sua vida ao Senhor. E a participação nesta ceia gloriosa das bodas do Cordeiro estará garantida, porque a palavra do Senhor é verdadeira e é fiel. Vamos orar? Repita comigo
se você desejar, neste momento, se você não tem ainda entregue o controle da sua vida, confessando que você é pecador, que você não consegue por você mesmo, mas você deseja e você crê que há alguém que fez tudo por você, que ama você e que o recebe, então ore comigo neste momento. E também convido você que está longe do amor de Deus, que um dia conheceu e se distanciou porque acreditou em enganos da falsa religião, voltar à verdade, ao caminho do qual você nunca deveria ter se afastado. Ore comigo. O amor de Deus é poderoso e forte para alcançar a sua vida. Repita assim: Senhor Deus, eu entrego a Ti todo o controle da minha vida, a minha vida. Eu entrego crendo que Jesus Cristo é o único caminho, é a única resposta, crendo que Ele me ama, crendo que o que Ele fez na cruz foi por mim, para me tornar um filho Teu. E eu venho a Ti nesta hora, entregando a minha vida, venho a Ti nesta hora restaurar a minha aliança contigo, renovar a minha vida contigo. Em nome de Jesus, recebe-me. Não há outro caminho para mim, não há outra solução para mim. És Tu, somente Tu, Senhor Jesus. Glória ao Teu nome, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o fiel e verdadeiro, o Verbo vivo de Deus, aquele que venceu, aquele que está aqui e que faz todas as coisas por amor a nós, pelo Teu poder. Em nome de Jesus oramos. Abençoa, Senhor, cada um. Tu conheces a decisão do coração de cada um, aqueles que estão aqui, aqueles que ouvirão através da internet. Toca no coração, abençoa, que este seja um momento de salvação e de restauração, em nome de Jesus. Amém.